Muito bom dia para você que está aqui na Orion TV. Este é o programa Café com Bíblia. Hoje eu estou aqui sozinho, sem o nosso amigo, nosso apresentador, pastor Fernando Foltran. Logo, logo ele estará de volta aqui no nosso programa. E você que está aí, já tem bastante gente já ligado aqui na internet. E hoje temos uma promoção muito legal. O nosso convidado é um escritor, palestrante, professor, e ele tem alguns livros escritos. Nós vamos fazer um sorteio aqui de livros. E também, você que quer ganhar livros, nós temos aqui 10 kits de livros que você vai poder também concorrer. A Lindra Jesus colocou: quero meu kit de livros. Mas eu vou esclarecer o seguinte: quem for sorteado vai ter um local para você retirar aqui em Cerquilho, tá certo? Você que está um pouco longe, você vai poder participar também, mas é só do livro do nosso convidado daqui a pouco, tá certo? Então você vai acessando aí www.oriontv.com.br. Também você vai no Facebook da Orion TV Tietê e também o nosso WhatsApp é o 996213661. Você vai mandando aí as suas perguntas e hoje vamos conversar sobre a educação religiosa. O nosso convidado é o Marcos Soares. Ele é formado em letras, também graduado pelo Instituto Haggai, mestrando em Ministério Cristão lá no Seminário Palavra da Vida. Ele escreveu o livro Fazendo Discípulos, Juízes, os Bastidores do Caos e Legado. Ele também é casado com a Leia, é o pai da Carolina e da Beatriz. Estamos juntos nesse negócio de ter filhas, 2 filhas. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Piracicaba e trabalha como coordenador de ensino lá na sua igreja. Muito bem, Marcos Soares, bom dia. Bom dia, pastor Rony, um prazer estar aqui falando com seus ouvintes e telespectadores. Muito bem, Marcos. Vamos tentar delimitar um pouco o nosso tema, porque é um tema muito amplo, né? Ele dá para ver aqui na mesa, muito material. Marcos existem leitores vorazes e você é um escritor voraz, né? Eu costumo brincar que o pessoal pergunta se eu sou escritor. Eu digo, não, eu escrevo livros. O escritor é o que vive de livros, né? Escrever é fácil, o duro é vender o livro, né? Verdade. Muito bem, então vamos pegar aqui um pouquinho. Olha, as igrejas necessitam, Marcos, de ensino. As igrejas valorizam o ensino, querem que as pessoas da igreja tenham um pensamento bíblico, mas o investimento, a igreja peca no investimento. Apesar que, com certeza, sem sombra de dúvidas, a indústria de livros e de literatura evangélica, com certeza, é a mais pujante do país. Não existe literatura mais produzida do que a literatura evangélica. Eu não tenho aqui os números, eu tinha esses números, mas é muito grande o volume, né? Mas a igreja ainda peca com a questão da qualidade dessa literatura que é distribuída. Então vamos começar com essa problemática. O que você pensa? Eu estou errado, estou certo? O caminho é esse? Não, você tem razão quando você diz que, embora haja muita produção de literatura, isso não está se traduzindo exatamente numa formação de uma mentalidade bíblica. Eu entendo a educação cristã como todo o esforço que a igreja faz, todo o projeto que envolva produzir ensino bíblico de qualidade para fazer as pessoas entenderem a Bíblia e praticá-la. Então, embora a gente tenha muita literatura, isso não está sendo traduzido em formação de uma mentalidade bíblica, pensar biblicamente. Esse é o desafio da educação cristã hoje em dia.
Então, mas você acha que essa problemática de chegar a literatura na mão de quem precisa, mas que tipo de literatura que está sendo apresentada? Esse é o seu objetivo? Uma literatura diferenciada, com conteúdo bíblico? O que você acha? A literatura, pastor, é uma das ferramentas para a educação cristã. Sem dúvida, é uma das mais importantes. A gente, sim, pretende colocar na mão do povo de Deus literatura de boa qualidade, mas usando uma metodologia que permita às pessoas compreenderem a Bíblia de uma forma geral. Então, a gente precisa falar de uma forma clara, precisa falar de uma forma que atinja a pessoa do século XXI, mas sem abrir mão dos princípios e dos pressupostos da palavra de Deus, que é eterna. Então, esse é o grande desafio. Como a gente faz, como a gente produz hoje uma literatura que possa ensinar as pessoas que têm uma percepção do mundo de uma maneira diferente do que tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás, sem perder a essência, né, a qualidade bíblica. É um grande desafio. Mas não é só a questão da literatura. A educação cristã é um projeto que envolve mais coisa do que isso. Aliás, talvez esse seja um dos equívocos que as igrejas cometem. As igrejas acham que simplesmente ir a uma livraria ou uma editora e comprar um material, para uma revista lá para ser usada na igreja, isso é um projeto de educação cristã. E, na verdade, isso é apenas um pedaço dele. A educação cristã vai muito além disso. Então, e porque assim, o que eu vejo também, eu estou na igreja já, eu fui para a igreja quando eu tinha 1 ano de idade e hoje eu tenho 39. Então eu frequentei a escola bíblica. Eu nunca deixei de ir na escola bíblica. Então, mas eu fui membro de uma igreja durante 10 anos que sempre havia mais matriculados na escola bíblica do que membros da igreja. Isso sempre foi comum lá na nossa igreja, na igreja Batista do Jardim Zaira, lá em Mauá. Só que veio caindo por várias situações. O grande centro não para, né? Então, a juventude que ia para a escola bíblica hoje tem que trabalhar em shopping, trabalhar em loja, e aí tivemos que mudar muita coisa na estrutura. Mas a escola bíblica vai acabar? Bom, a escola bíblica dominical, você está falando, né? Talvez acabe. Talvez acabe. E as pessoas estão um pouco assustadas com isso. A minha preocupação quando falo desse assunto não é se a EBD vai acabar, a escola bíblica dominical. É se o ensino bíblico vai acabar. Porque a escola bíblica dominical, como a gente sempre teve, né, nos últimos 100 anos, a igreja tem trabalhado em cima desse método, é apenas um método. Então, como você citou, o mundo mudou. As pessoas hoje têm atividades nos finais de semana que não tinham antes. Então, o que a gente precisa fazer é repensar se esse método vai continuar servindo no século XXI. Eu não faço questão nenhuma se você tem EBD ou não, mas se você tem ensino bíblico ou não. O problema é que muitas igrejas estão eliminando a escola bíblica e não estão colocando nada no lugar. Verdade. Não estão substituindo o ensino que era feito no domingo de manhã por nada. E esse é o problema. Lá em Buri, da cidade que eu vim, antes de estar aqui em Serquilho, havia uma dificuldade que a juventude não queria ir para a escola bíblica. E aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vamos combinar então. Quem vier no sábado à noite, que era um dia dedicado à juventude, ali adolescentes e juniores e tal, quem vier sábado à noite não precisa vir domingo de manhã. Aí bombou. Começou com o João Carlos, começou lá com uns 3 ou 4 e chegou a ter 35, 40. Né? É uma opção, né? Sim. A gente tem que dar opções para as pessoas. Né? Só para você corroborar o que você está dizendo, na nossa igreja ali em Piracicaba, na primeira igreja batista, a gente tirou o D do EBD. A escola bíblica não é mais só dominical. Eu, por exemplo, dou aula num grupo, nas terças-feiras à noite, um grupo que também cresceu e agora tem sido interessante, porque a dinâmica dele é diferente de uma classe convencional da escola bíblica. A gente tem um casal de 80 anos de idade e tem gente bem mais jovem. Né?
É como eu, por exemplo. Eu estou quase lá, mas eu não estou um pouco longe. Mas é o mesmo material que a gente usa no domingo, a mesma proposta, o mesmo currículo, mas é feito numa terça-feira, porque algumas daquelas pessoas não podem estar no domingo. Não pode estar no domingo. Então, a questão é essa. Aliás, quando a gente fala em educação cristã, a gente costuma resumir ou reduzir o conceito a duas coisas. Um ministro de educação e a escola bíblica dominical. Mas a gente tem que pensar a educação cristã de uma maneira muito mais ampla. A educação cristã tem que ser um projeto de ensino bíblico que envolva todas as áreas da igreja, todas as faixas etárias, né? Colossenses 1:28 fala que Paulo diz que a gente precisa proclamar, advertir e ensinar a cada um para que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Todo homem significa todo ser humano. E isso envolve as crianças, isso envolve os juniores, envolve os adolescentes, envolve os adultos. Então, educação cristã não é simplesmente você ter salas de aula num domingo em que a gente vai lá e dá uma palavra em cima de uma revista. Educação cristã envolve todo o ensino bíblico para a igreja, não só de domingo. Então, você citou, por exemplo, os jovens. Se o programa dos jovens não inserir, de alguma maneira, se nesse programa não for inserido o ensino bíblico, ele perde um pouco a sua razão de ser. A gente precisa do cachorro-quente, da pipoca, do filme com eles, precisa, né, trabalhar de acordo com a faixa etária e tal, mas tudo isso a gente tem que fazer justamente para poder, na linguagem e na realidade deles, passar o que a Bíblia ensina para a vida. É isso que vai fazer diferença. E vai consolidar também, consolidar os princípios, a vida cristã, né? Não tem como pensar biblicamente sem conhecer a Bíblia, né? Essa é uma expressão muito importante. O que é pensar biblicamente? Não é simplesmente, embora inclua isso, não é simplesmente você ter os versículos de cor, né? Saber de cabeça, saber recitar os salmos e trechos da Bíblia. É saber isso, mas também entender o que significa e aplicar para a vida. Então, o conceito de educação cristã é fazer tudo isso para que as pessoas realmente sejam pessoas bíblicas, né? Cristãos bíblicos. Muito bem, Marcos, vamos fazer uma interação aqui com as pessoas. Alô, Lindra Jesus. Ela mandou aqui, quero o meu kit de livros. Daqui a pouquinho, então, Lindra, você vai, quando acabar o programa, você vai receber uma mensagem onde você vai poder retirar o seu kit de livros, tá bom? Então é o seguinte, olha, o Marcos, ele é escritor. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o seu livro. Esse livro aqui que ele vai apresentar daqui a pouco é o livro de Juízes. Depois a gente vai dar um close aqui para você. Juízes, os bastidores do caos. Então, esse livro aqui você vai poder concorrer. Então, todo mundo que colocar aí, olha, na live, quero o meu kit de livros, você vai então concorrer. Você pode também mandar um WhatsApp 996213661. Você pode mandar também para você concorrer a esse livro. Então, Marcos, fala um pouquinho do livro, apresenta aí o seu livro para a gente e o que você tem aí neste livro. Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe passar o seu. Esse é seu. Opa! Então, o meu já está garantido, hein? Então, muito obrigado. Esse livro surgiu quando a gente estava... Já tem uma dedicatória aqui, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com você. Aliás, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu admiro muito já a forma como você se relaciona com a cidade, como você desenvolve o seu ministério de uma maneira bem aberta e ampla. Eu acho muito bacana isso e que Deus abençoe isso. Obrigado. Esse livro especificamente, ele fala sobre aquele tempo, logo depois da conquista da Terra Prometida, né? O povo de Israel entrou na terra e tal, morreu a geração de Josué e a geração seguinte se perdeu completamente porque ela não foi preparada para conhecer a Deus, conhecer o que Deus dizia, o que Deus esperava dele. Então, aquele livro que fica meio escondido ali, pouca gente conhece essas histórias. Talvez a gente conheça a história de Sansão e Gideão e mais ninguém, né? Mas há todo por trás dos bastidores ali, né? Por trás do cenário, que conta por que o povo viveu situação tão difícil. E esse livro que a gente escreveu fala sobre esse contexto. O que levou o povo a chegar numa situação tão complexa e tão desesperadora como eles viveram. Uma das coisas tem a ver com o nosso tema de hoje. Deus mandou bem enfaticamente que os pais ensinassem os filhos sobre Deus. Eles não fizeram isso. Então, quando morreu a geração de Josué, eles nem sabiam mais de como é que tinha sido a história do povo, o que Deus tinha feito para eles.
Deus também mandou que os levitas ensinassem o povo sobre a lei, e eles não fizeram isso. Então, há histórias em Juízes em que, em 4 ou 5 versículos, 6 mandamentos dos 10 são quebrados, assim como se não fosse nada. Então, tudo isso tem a ver com a falta de ensino bíblico, como nós chamamos hoje em dia, né? O caos se instalou porque as pessoas não conheciam Deus e não conheciam mais a palavra de Deus. Infelizmente, a gente está vendo essa realidade hoje também, né? Uma sociedade anárquica, uma igreja anárquica por falta de conhecimento. Muito bem, então você vai mandar aqui, olha, você vai mandar aí na live do Facebook, você vai mandar aí, olha, quero meu kit de livros. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. Opa, já apareceu mais aqui. Silvana Januário, quero meu kit de livros. Então é o seguinte, ó, você vai mandando aí, vai compartilhando essa live também, você vai mandando, quero meu kit de livros, nós vamos sortear esse aqui e o Marcos vai enviar para a sua casa. As demais pessoas que comentarem, pelo menos 10 pessoas vão ganhar um kit de livros e você vai receber um endereço aqui em Cerquilho para você retirar, tá certo? Então vamos continuar aqui, Marcos, vamos compartilhar aqui, olha, tem a Silvana. Alô, Silvana, manda a sua pergunta para cá também. A Lindra, manda a sua pergunta aqui para o programa 996213661 no WhatsApp e também aqui no Facebook. Eu quero dizer também que nós estamos lá no nosso site, é o www.oriontv, deixa eu ver se está funcionando direitinho aqui, é o www.oriontv.com.br e lá você pode também assistir o nosso programa. E você vai gostar muito de assistir o nosso programa aí pelo site. Olha, está funcionando, está redondinho e a transmissão também pelo site é excelente. Você vai gostar muito de assistir o nosso programa também pela internet. Você que está aí na TV AC, muito obrigado pela sua audiência. Marcos, vamos continuar aqui. Olha, o Júlio entrou aqui, parabéns pelo programa, grande abraço para o Marcos Soares. É o Júlio Elcio Santos, conhece? Júlio Elcio é lá de Vitória. Olha só, e aí, Júlio? Manda sua pergunta para cá, compartilha aí nos seus grande cantor, canta MPB, um cara cantor? Bom de Olha Bíblia só. E bom de música. Muito bem, então, manda aí o link do seu programa aí, Júlio, né? Júlio, manda o link aí do seu CD, divulgação aí, que a gente também gosta aqui de ter várias pessoas aqui participando do nosso programa, tá certo? Marcos, vamos entrar aqui então um pouquinho. A educação religiosa, né, em tese, deveria promover a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, uma base, um amadurecimento para o crente crescer, para a igreja crescer e etc. Mas você acha que a educação religiosa é uma concorrente do púlpito? Você, como educador religioso, você está concorrendo com o pastor, não? Não pode ser. Isso só acontece quando a gente não entende o que é educação cristã. Se a gente está dizendo que educação cristã é você preparar as pessoas para uma mentalidade bíblica, a educação cristã vai envolver o púlpito. Não pode se limitar a ele, mas vai envolver. Como a gente já falou, às vezes a gente pensa em educação cristã como um prédio ou como as salas de aula da IBD. A gente tem que ampliar esse conceito. Educação cristã é todo projeto que vise levar as pessoas a compreender a palavra de Deus. Então, todos os ministérios etários da igreja, por exemplo, né, como a gente citou, jovens, adolescentes, terceira idade, muitas igrejas estão desenvolvendo trabalhos nessa área, o púlpito, as classes, os grupos pequenos, tudo isso tem que fazer parte conjuntamente de um processo de ensino bíblico. Então, é claro que o púlpito não pode ser considerado como uma concorrência, isso faz parte, né? Fazemos momentos de ensino específicos. Eu costumo dizer que há 3 modalidades principais do ensino: a pregação pública, né, o púlpito, os grupos de interesse, que são os ministérios etários, etc., e o discipulado pessoal. São 3 modalidades principais da educação cristã. Elas compõem as formas de ensino. Por que nós precisamos de todas elas?
Porque cada pessoa é atingida de uma maneira, cada pessoa tem uma forma de encarar as coisas, cada pessoa está num nível de maturidade. Se você só usa o púlpito, a gente acabou de fazer uma pesquisa pela CEPAL a respeito de educação cristã, e a gente começou a perceber como alguns tipos de igreja, algumas denominações, elas enfatizam mais o púlpito e outras mais os grupos de interesse. Quando você tem um desequilíbrio nisso, quando só se ensina do púlpito e não se dá ênfase aos grupos de interesse, você corre o risco de ter um ensino que não atinge todo mundo. Você já deve ter ouvido aquela ilustração de quando você está pregando no púlpito, e é como se você estivesse jogando água para as pessoas com uma mangueira, né? Você está esguichando sobre as pessoas a água. Quando você vai para um grupo de interesse, você está colocando a água no copo de cada um. Né? Quer dizer, essa diferença precisa ter, essa diferença metodológica, para você poder atingir as pessoas. Então, o púlpito não pode ser concorrente da educação cristã, ele tem que ser algo que está inserido nesse contexto. De qualquer forma, também tem uma questão de vida, né? Que eu percebo que as pessoas, as igrejas que têm crescido hoje, são as igrejas que estão investindo nos grupos menores, né? Muitas igrejas estão investindo em grupos menores. Que aí tem vários nomes, célula, grupos pequenos grupos familiares, koinonia, etc, etc. Mas existe ainda um grande grupo de pessoas que não querem esse tipo de intimidade, né? Então, tem igrejas grandes que tem lá 30, 40 grupos, mas mesmo assim tem aquele grupo que é o domingueiro, que ele só vai para a igreja no domingo à noite. Né? Eu acabei de ouvir um pastor dos Estados Unidos, ele falou que a média de um americano cristão ir para a igreja é uma vez por mês. Então, a igreja dele tem 8.000 membros. Todo o aviso que ele vai dar, assim, que é uma coisa muito importante, tem que ser dado em 4 domingos diferentes para poder atingir todo mundo, né? Então, ainda tem uma cultura, tem várias culturas, né, de frequentar a igreja. Na minha igreja, por exemplo, tem gente que vai domingo de manhã que não vai à noite. Tem gente que só vai à noite, que não quer saber do grupo menor. Então, a educação ela tem que não é uma concorrente, eu também acho que não é uma concorrente, é esse complemento de alcançar essas várias culturas que cada um tem de lidar com a igreja, né? Sim. Uma coisa que a gente sempre enfatiza, a gente tem um curso que é especificamente sobre isso, né? Como é que você desenvolve um projeto de educação cristã. Não importa se a sua igreja tem 40, 50 membros, se tem 5.000, 2.000, é lógico que a estrutura vai ser diferente, mas o conceito tem que ser igual. O que é que a gente propõe? É que você, como igreja, não só o pastor, mas todos os envolvidos nessa área, eles precisam pensar em desenvolver e em disponibilizar opções para as pessoas. Eu digo assim, a gente tem que fazer a lição de casa. Essa história de não se faz mais crente como antigamente, não se faz mais nada como antigamente, porque nós não vivemos antigamente, nós vivemos hoje. Né? Nós temos uma realidade que tem que ser encarada e que tem que ser enfrentada. Né? Então, tem aí várias razões porque as pessoas são domingueiras. Né? E, de início, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com que a minha igreja tenha espaços de ensino suficientes, de qualidade, com professores bem treinados, com material bom, com um ambiente físico propício para o ensino, a aprendizagem. Eu preciso fazer a lição de casa. Então, eu preciso ter um projeto que envolva toda a igreja em mais de um dia. Tem que dar opções e tal. Agora, se as pessoas virão ou não, eu não tenho como garantir. Eu conheço igrejas, a nossa própria igreja em Piracicaba, a PIB, ela tem investido muito forte, sempre houve um investimento muito pesado em ensino. Infelizmente, na escola bíblica ainda não temos a igreja toda participando. Aquela questão que vocês falou, que antigamente se tinha mais gente na escola bíblica do que até o tamanho da membresia, hoje está invertendo. Na minha igreja não era comum nas outras igrejas de Mauá. A minha igreja tinha essa característica. Mas eu também cresci em igrejas que eram assim. Você tinha mais gente frequentando a escola bíblica do que o número de membros. Hoje isso inverteu. Com todo o investimento que a igreja faz, no nosso caso lá, ainda nós temos cerca de 25% a 30% só
da membresia que E é um participa. investimento alto. Investimento alto. Aliás, essa é uma coisa que a gente tem que dizer. Eu não sou pastor da igreja, eu sou apenas um membro lá e tal, mas a visão dos pastores sempre foi essa. Nunca faltou recurso. Lógico, a gente não fica esbanjando dinheiro, mas nunca faltou recurso para a escola bíblica. Por exemplo, cada aluno recebe a sua revista, ele não paga nada por isso. Os professores são treinados, tem salas de aula muito bem equipadas e tal. Mesmo assim, a resposta geral da membresia não é 100%. Só que hoje a gente pode dizer o seguinte, pelo menos no caso lá da nossa comunidade, nenhuma pessoa que é membro da nossa igreja pode alegar que a igreja não ensina, ou que a igreja não disponibiliza. Ou que não dá condições de você não dá condições. fazer o As classes de escola bíblica podem funcionar qualquer dia. Se os jovens quiserem fazer o estudo deles na sexta-feira, 11 horas da noite, depois da faculdade, eles têm a liberdade para fazer isso. Eles vão seguir o mesmo material, os professores, o sistema de ensino que está colocado lá como filosofia. Mas há uma liberdade, há uma flexibilidade. E domingo tem cultos de manhã e à noite ou só à noite? Tem cultos de manhã e à noite. Mas durante o culto da manhã, por exemplo, hoje a gente tem o que a gente chama de Instituto de Formação Ministerial. A pessoa pode optar por participar do culto da manhã ou participar de uma classe de treinamento. Então, mas nessa cobrar. Eu só estou querendo entender um pouquinho da estrutura. Se a pessoa foi no culto da manhã, participou do culto da manhã, não necessariamente ele é cobrado para vir à noite? Sim, ele precisa pensar em colocar na agenda semanal dele pelo menos a participação em um dos cultos, um culto na quinta-feira à noite, no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Então espera-se que pelo menos em um desses cultos ele seja presente. Que ele participe de pelo menos um grupo menor, onde vai haver ensino, e que ele participe pelo menos de um ministério para servir. Então, se ele fizer pelo menos isso, ele vai receber o suficiente para poder crescer e se manter. Um culto, crescendo. Um grupo pequeno e um ministério envolvido. Ministério, pelo menos. Agora, o que acontece é que quando as pessoas começam a se envolver pelo menos com isso, dificilmente eles vão parar só nisso. Exatamente. Só que isso não vai ser feito porque a igreja está impondo uma carga de atividades para ele participar. Mas isso vai acontecer como resultado do crescimento dele. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, da Igreja Comunidade de Jesus. Ele fala, chama Comunidade de Jesus, mas ele fala para todo mundo que ele é batista. Ele é formação batista, saiu de uma igreja batista, tem toda a cultura batista, mas eles fizeram um esquema americano, só domingo de manhã. Então, vai domingo de manhã, faz escola bíblica, faz culto e tal, e depois vai embora e acabou, não tem mais. O que importa, pastor, não é quantos cultos a gente tem na semana, mas é quão eficiente a gente está sendo para ensinar a Bíblia. Muito bem, Marcos, vamos aqui interagir um pouco, obrigado, está sendo muito bom aqui conversar com você. Olha, agora complicou. Mariedna, conhece a Mariedna? Mariedna é uma grande professora lá do Ceará. Ceará, olha aí. Mariedna, obrigado por estar aqui com a gente, bichinha. Olha só então, Mariedna, quero meu kit de livros, também o Júlia, Silvana, Lindra, tem mais gente assistindo aqui o nosso programa. Gilson também aqui, vamos ver, Altair, Gilson, Cida, Valdemir, William, Santiago, Paulo Tavares, então muita gente assistindo aqui o nosso programa, também compartilhando. Você pode, você vai poder ganhar no final do programa esse livro aqui, olha, Juízes, eu estou com dificuldade de falar... Os bastidores. Dificuldade de falar bastidores. Juízes, os bastidores do caos. Você pode colocar aí na live aqui, ó. Eu quero meu kit de livros. Coloca aí, olha. Entrou mais gente aqui. A Adna, também a Marcinha Vieira. Vai compartilhando essa live, vai compartilhando aí, você vai poder ganhar. O Marcos ele escreve muitos livros. Aqui tem, olha, são 12, né? Nessa coleção são 18. São 18. Então são 18 livros. Eu vou tentar falar aqui um pouco, olha. Dons espirituais, igrejas, princípio e propósito 1 e 2, programa de educação cristã, métodos de ensino, 1 e 2 também, né? 1 e 2 também. Família do líder, finanças pessoais, integridade, testemunhe sua fé, talentos a serviço do reino, discipulado em ação. É uma quantidade grande de livros para a igreja, a formação da igreja. Mas, Marcos, eu tenho uma certa dificuldade com algumas coisas, né?
eu vou tentar ser o mais eufemístico, se é possível usar. Pegar leve. Vou tentar ser mais o eufemístico possível. Mas eu fiz uma relaçãozinha aqui, olha. Igreja com propósito, rede ministerial, G12, igreja multiplicadora, MDA. Então você está propondo aqui, o Ministério Alvo está propondo mais uma mudança na igreja brasileira? Na verdade, a gente não está propondo mudança. A gente está propondo a essência. Então você quer que eu que vou aplicar aqui, tudo que eu construí nesses 30 anos de igreja, eu vou acabar com tudo e começar outra história? Espero que não, porque se a gente tiver que destruir tudo que a gente fez, a gente vai começar de que base, né? A gente tem que ter muito respeito pela história, né? A gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que construíram antes de nós, e eu prezo por isso. O que a gente está propondo, esses 18 livros, na verdade, eles fazem parte de um currículo de treinamento, de formação ministerial. Andando pelo Brasil nos últimos 15, 20 anos, a gente começou a perceber o seguinte, eu comecei a perceber que havia algum ensino, mas pouca prática, havia uma dificuldade de fazer as pessoas aplicarem aquilo que estavam aprendendo no ministério. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém pregando que a gente precisa evangelizar, a gente precisa testemunhar de Cristo, a gente precisa discipular pessoas, só que a gente não aprende como faz. Então, o que a gente está propondo aqui não é um modelo de igreja. O que a gente está propondo aqui não é uma franquia, você agora segue aqui a franquia alvo para a sua igreja. O que nós estamos propondo é como a gente pode fazer com que as pessoas identifiquem o seu dom espiritual, entendam o seu lugar, o seu papel no corpo de Cristo. Está cheio de gente, pastor, que está aí na igreja às vezes 15, 20 anos e acha que o seu único papel é dar oferta e participar do culto. E depois ela vai para casa e não faz mais nada. Agora eu estou sendo um pouco provocador mesmo. Porque assim... eu tenho uma tia, não sei nem se ela vai assistir esse programa, mas eu tenho uma tia que ela estava numa igreja e daqui a pouco veio uma ordem lá de cima, tal, que agora a igreja ia ser com propósito. Depois passou um tempo, mais apostila, tudo, porque a igreja passou a ser em célula. E ela não se adaptava com aquilo e tal. Aí ela mudou de igreja, veio para São Paulo, começou a frequentar uma igreja, tal. Daqui a pouco o pastor veio de novo outra mudança. Então, o meu pastor, o pastor Marco Azevedo, há muito tempo atrás, ele escreveu um artigo e também começou a pregar sobre um tema assim: igreja, simplesmente igreja. Porque as pessoas... virou um mantra gospel aí, evangélico, né? Até nas igrejas tradicionais. Sua igreja é o quê? Né? Sua igreja é o quê? Não, minha igreja é só igreja. A gente define a igreja pelo modelo que ela usa. Tanto que agora, se eu não me engano, acho que foi CEPAL, o tema foi esse, né? Igreja simples ou igreja... Sim. Mas até o igreja simples já está virando também um mantra. A igreja era para simplificar, nós estamos complicando. Então, né? Mas e cada dia. Então, o seu negócio não é esse. O negócio é simplificar. Não, o nosso negócio é mostrar para a igreja como ela deve ser igreja. E para os membros da igreja, o que é ser membro da igreja. Como é que você identifica o seu papel e como é que você desenvolve com excelência. Todos esses métodos que você citou são, na verdade, exatamente isso, são métodos. Uma igreja em células ou uma igreja em rede ministerial, seja lá qual for o nome. Eu até entendo que quando se criaram esses nomes, esses programas, a ideia talvez fosse essa: dar à igreja uma ferramenta de eficiência. O que acaba acontecendo, e a gente aqui na linha de baixo do Equador, a gente tem muito essa mania, a gente gosta de copiar, né? Qualquer coisa que sai nos Estados Unidos, daqui a pouco se traduz e vem para cá e vem como um enlatado, né? Vem como uma franquia mesmo, vamos fazer a igreja ser assim. O que a gente está propondo aqui não importa qual é o modelo, qual é o método que você adota para a sua igreja, isso tem a ver com a sua realidade, isso tem a ver com o seu contexto. O que a gente precisa, em qualquer modelo, é ter pessoas que identifiquem os seus dons e sejam treinados para exercê-los. Então, por exemplo, igreja em células ou em grupos pequenos. Não adianta simplesmente você dividir a igreja em células e colocar um líder em cada um desses grupos. As pessoas que vão trabalhar nesses movimentos ou nesses grupos, elas precisam ser preparadas.
elas precisam ter o dom para, se for o caso, para ensinar, ou para exortar, ou para conduzir aquele grupo, até mesmo para liderar. O que tem acontecido e tem frustrado muita gente é que as pessoas são pilhadas, como a gente diz, né? Parece esse pessoal de marketing de rede, né? A gente é pilhado para ir trazendo mais um, para trazer mais um, para trazer mais um, para trazer mais um para fazer o quê? Se não for para trazer pessoas, primeiro para ouvir o evangelho completo, segundo para serem discipuladas, para serem iguais a Cristo, e terceiro para pensar biblicamente, e então aí poderem viver uma vida cristã que faça a diferença, o que a gente está fazendo, na verdade, é só aumentar a membresia da nossa igreja, o que não é muito diferente de aumentar o número de torcedores, de sócios torcedores de um clube. A proposta nossa não é essa. Então, o que o Alvo propõe? Eu não proponho um modelo, não proponho uma metodologia A, B ou C. O que a gente propõe é trabalhar na base, preparar pessoas para servirem no ministério, independente da cara da sua igreja, da denominação, da linha teológica e até mesmo da linha ministerial. Então, a pessoa que conheceu o alvo, o material do alvo, ele não vai mudar a estrutura da sua igreja? Necessariamente não. Ela pode mudar a estrutura da igreja se ela entender que alguma coisa que estava sendo feita até ali pode ser melhorada ou pode ser reformulada. Né? Mas, por exemplo, nós temos aqui um curso para discipuladores, né? Discipulado em Ação. A gente apresenta uma proposta de como fazer o discipulado no modelo 1 a 1. Mas eu não vinculo isso a usar o nosso material de discipulado, por exemplo. A gente tem lá o material o curso para treinar evangelistas. O que é o evangelho? Tem muita gente que vai evangelizar e acha que evangelizar é dizer Jesus te ama, ou você não vai, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso aí faz parte do evangelho, mas não é o evangelho inteiro. Então a gente tem um treinamento que fala sobre isso. Agora, qual é a ferramenta evangelística que ele vai fazer? Aí eu não vou definir para ele. Isso aí ele vai definir de acordo com a sua realidade. Entendi. Mas aí, por exemplo, eu sou batista, você está na igreja batista, não é de berço batista, né? Não. Não é de berço batista. Eu fui criado na Igreja dos Irmãos. A Igreja dos Irmãos, agora está numa igreja batista. Mas é bom deixar claro para o pessoal lá que eu sou membro de uma igreja batista, né? E não tenho nenhum problema de dizer isso. Não estou achando... Não é para você que estou dizendo isso, é porque às vezes as pessoas me perguntam isso, mas você é batista, você não é batista? Eu estou numa igreja batista e não tenho nenhum problema com isso. Não, tudo bem. Não acho que seja um problema. Mas é assim, por exemplo, tem pessoas aí assistindo o programa que são da Assembleia de Deus, são Sim. da Quadrangular, né, outros... Então, a pessoa que adquirir o seu material não tem uma linha doutrinária específica. Ela tem uma linha teológica, óbvio, né? A gente fundamenta o que a gente diz na Palavra de Deus, mas ela não é um material denominacional. Né? A gente tem igrejas das mais variadas matizes aí que usam o nosso material. A gente não entra em questões específicas de teologia ou mesmo de eclesiologia. Né? Então, por exemplo, no material que a gente desenvolveu da Bíblia toda, livro por livro, a gente não vai discutir aí questões de governo de igreja, se tem que ter presbítero, se é pastor, ou se é pela congregação, por assembleia. Não vamos discutir questão de batismo, por exemplo. Não vamos discutir questões de calvinismo, de arminianismo. O foco não é esse. Não é trabalhar a teologia de cada igreja, mas é trabalhar a ênfase na formação ministerial. Então, foi bom você colocar isso, porque a gente, embora eu seja membro de uma igreja batista, a gente não serve apenas as igrejas batistas. Muito bem, vamos interagir um pouquinho aqui, Marcos. Olha lá então, vamos ver aqui, olha. Você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu comentário pelo WhatsApp 15996213661 e veio aqui um comentário lá de Vila Velha, o Juninho e a Jabesmar. É o Jabesmar. É o Jabesmar. Juninho e Jabesmar. Então, parabéns pelo programa. Grande abraço para o meu amigo professor Marcos Soares. O Jabesmar tem um nome esquisito, mas ele é gente boa. Recomendo fortemente o estudo do livro Legado, Seu Presente para o Futuro, do Marcos Soares. Esse, infelizmente, está esgotado agora, mas por isso que eu nem citei. Mas é um estudo sobre a vida de Davi. Você tem alguma coisa em e-book, não? A gente tem o e-book, sim.
Mas a gente está ainda finalizando para poder disponibilizar no site. Né? É que agora eu tenho um Kindle, então aí você vai receber o seu rapidamente. Facilita, então, receber aí o e-book. Então, alô, Juninho Jabesmar, obrigado pela sua audiência, obrigado por mandar aqui mensagem pelo WhatsApp. Vamos ver aqui mais alguém? São dois grandes professores da Bíblia, sempre envolvidos com educação cristã. Tanto o Juninho quanto se é o Juninho que eu estou pensando, lá de Vila Velha. De Vila Velha. São da mesma igreja. A Adina Massarioli. Quero meu kit de livros. A Marcinha, a Mariedna, o Júlio, a Silvana, Januário, a Lindra. Também tem mais aqui, olha, o Gilson passou por aqui, o Altair, a Cida, o Valdemir, o William, o Santiago, Lindra, Paula, Silvana, Roseli, Flávio. Muito bem, ó, você vai mandando aí, coloque aí na live, assim, olha, quero o meu kit de livros. Todo mundo que colocar vai concorrer a 10 kits de livros, mas quem colocar aí também vai concorrer ao livro do Marcos Soares, é o Juízes, Os Bastidores do Caos. Você vai gostar muito, você pode entrar aí e mandar a sua pergunta para a gente também aqui, para a gente poder interagir. Algumas vezes tem mais perguntas, Marcos, também, né? Então vamos lá, ó. A Marcinha, a Adna, a Mariedna, mande a sua pergunta aqui para o Marcos, para a gente poder interagir um pouquinho mais aqui no programa, tá certo? Marcos, vamos continuando aqui o nosso pensamento, né? Você tem um produto aí, né? Um produto, né? São produtos, né? Na verdade. Sim. Uma proposta, talvez. Uma proposta, e também tem uma proposta de treinamento para pequenas igrejas. Fale um pouquinho sobre isso, o que é, como é que funciona. Tem algumas igrejas que vão assistir isso aqui. Como é que funciona essa questão aí do treinamento para pequenas igrejas? Muito bem. Esse material que você mencionou aqui, que são esses 18 livros, na verdade são manuais de treinamento. A gente vai até a igreja, não importa o tamanho dela, e faz treinamentos de 8 horas nesses vários modos. Aliás, se for possível, eu posso mencionar o site aqui onde pode falar já. O site do ministério é www.alvoequipando, porque o nosso slogan é Equipando para a Vida e Ministério, né? Então, alvoequipando.com.br. Inclusive, acabou de ser lançado aí uma nova versão do site. Lá você pode ter bastante informação sobre isso. Qual é a proposta dos treinamentos? Nós trabalhamos em duas frentes, né? O material de ferramentas para ensino bíblico, discipulado e evangelismo, que você adquire e usa como uma revista ou como um material de apoio. Os treinamentos, a gente não vende os livros de forma avulsa. A gente vai até a igreja e os participantes dos cursos é que compram o livro durante o treinamento que é dado. Então, a gente faz isso em igrejas em todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. A gente tem chegado a igrejas brasileiras nos Estados Unidos. Aliás, deve ter gente lá dos Estados Unidos assistindo agora, na região de Massachusetts. Lá tem várias igrejas, né? Se tiver alguém dos Estados Unidos, manda um alô para a gente aí. Manda aí para a gente, tá bom? Tem um pessoal no Japão, igrejas brasileiras no Japão que estão usando esse material e igrejas por todo o Brasil. Na nossa região aqui, no entorno de Piracicaba, né, e da Grande Tietê, a gente não tem ainda um número expressivo de igrejas que conheçam, porque agora nós estamos fazendo o trabalho de divulgação mais efetivo. Qual é a ideia? Você vai até lá e dá cursos de 8 horas no contexto da igreja, e nós conseguimos agora um recurso para investir em igrejas que não têm uma condição, às vezes financeira, de pagar pelo curso ou de levar treinamento para lá. Nós tivemos um grupo grande de mantenedores que disponibilizou um valor equivalente a 1.500 ou 2.000 treinamentos que a gente pode fazer de maneira subsidiada apenas pelo valor do curso em si, do livro em si. Então, nós queremos cadastrar igrejas que tenham interesse em treinar os seus professores, seus líderes, a igreja em geral, e poder levar até eles esse trabalho. É o que nós vamos fazer, por exemplo, eu creio que nos próximos meses, aí, ou semanas, não sei, mas em breve, pelo menos, na PIB de Cerquilho, a qual você pastoreia. Né? Vamos programar para agosto, provavelmente. Então, nós vamos dar um dos treinamentos lá, de 8 horas. E a gente tem promovido. Agora, na semana que vem, no dia 24
de junho, nós vamos ter um curso sobre liderança de ministérios, lá na Catedral Metodista de Piracicaba. Sábado, o dia todo, das 9 até as 5 da tarde. Então, a gente promove eventos de treinamento dessa natureza, tanto para igrejas que têm condição de investir, quanto para igrejas que têm poucos recursos, mas que também quer fazer os treinamentos. Então, a gente faz de uma maneira subsidiada para igrejas menores ou que não têm condição. O que a gente tem percebido, pastor, é que há um interesse muito grande em buscar treinamento, mas às vezes não há condições de fazer. Né? A gente fez um currículo que possa ser levado para a igreja, porque 2% das pessoas que estão nas igrejas vão ter a oportunidade de fazer um curso teológico, vão poder fazer uma faculdade teológica ou fazer um curso à distância, 2% só. 98% das pessoas, das demais pessoas nas igrejas, vão ser treinadas na igreja ou não serão. Então a gente quer disponibilizar para elas, oportunizar esse treinamento para eles. Isso é muito bom, né? As pessoas que... vou dar eu tinha uma estatística aí, até pouco tempo, no estado de São Paulo, nós somos, se eu não me engano, 1.400 igrejas batistas, fora as congregações, né? E a maioria das igrejas são com menos de 100 membros, né? São menos de 100 membros. Então, igrejas que têm, com certeza, mais dificuldade de fazer um curso ou de estudar um pouco mais, né? Sim. Mas Marcos, é interessante a gente disponibilizar, ter material. Como eu disse, tem uma indústria da literatura, né? Tem até uma indústria do treinamento, né? Sim. Porque tem aí várias franquias e tal. Mas vamos tentar falar algumas coisas práticas, né? Então, vamos tentar fazer algumas coisas práticas. A pessoa que está assistindo agora, lá na casa dela, ela não se sente à vontade na igreja para fazer um trabalho. Como é que a gente consegue engajar o voluntário? Como é que o voluntário... Porque a maioria das igrejas trabalha com voluntariado, né? Talvez a sua igreja, que é igrejas um pouco maiores, tenha ali 3 ou 4 pessoas funcionárias, mas a maioria é voluntariado, né? Como é que o pastor, o líder, engaja o voluntariado? Como é que você vê isso? Eu entendo, pastor, que o segredo para haver um engajamento ministerial é a pessoa identificar o dom que Deus lhe deu, ou os dons. Tudo começa daí. Eu digo assim que 80% dos membros de qualquer igreja, não importa o tamanho, eles querem servir a Deus. E toda vez que eu falo isso num curso, o pessoal acha que eu estou ficando doido. Então, onde é que estão esses 80%? Né? Eu digo 20% de qualquer igreja, eu até os apelidei carinhosamente assim, esses 20% de QSP. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão QSP. Não. É uma expressão da indústria farmacêutica. Quando você tem lá um xarope, você tem 10 ml de princípio ativo e o restante é água. E é chamado QSP, quantidade suficiente para. Né? Ele está ali só para fazer movimento, só para fazer volume, porque, na verdade, ele não tem uma função muito definida. Eu brinco que 20% de toda igreja é QSP. O sujeito está ali, ele vai, ele participa das coisas, de vez em quando. É esse sujeito aí que você falou lá da igreja dos Estados Unidos, que vem uma vez por mês. Né? Se o apóstolo Paulo vier fazer uma série lá, o apóstolo Paulo ressuscita e vem fazer uma série de estudo na igreja dele, não fica sabendo, porque ele aparece de vez em quando. Né? Toda igreja tem isso, né? Tem 20% de toda igreja que tem esse sujeito. Qual que é o erro que a gente comete? A gente quer fazer esses 20% que não estão nem aí se engajar, e a gente não vai conseguir, porque eles não querem. Enquanto a gente gasta... Esse é o problema, porque eles não querem. Não querem. Simplesmente não querem. Toda igreja tem isso. Eu estou falando 20%, é uma média da minha avaliação. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu quero dizer, esse pessoal, a gente gasta a maior parte do nosso tempo, da nossa energia, para tentar fazê-los engajar no ministério, eles não querem. E enquanto a gente está gastando tempo e energia com eles, a gente esquece de equipar os 80% que querem. Mas aí tem um outro problema. Esses 80% que querem, desses 80%, 90% não sabe qual é o seu dom e, portanto, não sabe onde ele pode ser útil. O que acaba acontecendo? A gente coloca qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Um grande erro. Isso só vai gerar frustração, trabalho mal feito, e daqui a pouco a gente acaba fazendo com que as pessoas desistam de servir. O que a maioria das igrejas faz? No começo do ano tem lá a reunião de planejamento.
Então o pessoal gera lá uma lista imensa de atividades, achando que isso vai ser a solução para tudo. Acaba de fazer aquela lista de atividades, aí vem a fase que eu chamo de caça-raposa. A gente tem que achar quem é que vai fazer aquilo. O processo tem que ser inverso. A gente tem que primeiro identificar quais são os dons que a gente tem na igreja, para depois criar as atividades. Então, é isso que a gente procura demonstrar nesses treinamentos. Como a gente faz para que aqueles que queiram se envolvam, de fato? Identifique qual é o seu dom e, a partir daí, vai alocando essas pessoas nos ministérios de acordo com aquilo que Deus lhes capacitou para ser. Fundamentalmente, eu creio que é esse o segredo. Muito bem. Então, tem mais gente aqui participando. Vamos lá, então. Olha, a Lindra é dos Estados Unidos? Não conheço. Não conhece? Alô, o que eu falei aqui do negócio dos Estados Unidos, a Lindra mandou aqui. Alô, Lindra, diz aí de onde você é. Também aqui a Célia está assistindo. A Karina. Alô, Karina. Karina é minha prima. Está comemorando 2 anos que saiu do hospital. Ficou 47 dias internada. Uma médica olhou para mim e falou assim, ela vai ficar sequelada. Uma doença na cabeça. Já está 2 anos que ela saiu do hospital. Saiu do hospital andando. Nunca usou cadeira de roda, nunca usou muleta, voltou a trabalhar e é uma benção. Obrigado, Karina, Deus abençoe. Alô, Leandro. Leandro também está aqui, a Célia, vamos ver quem mais está por aqui. Obrigado porque você está assistindo aqui. Tem também a Marcinha. A Marcinha está aqui faz tempo já. Obrigado, Marcinha. Tem gente mandando aqui o WhatsApp. Olá, bom dia. Eu amo falar sobre Deus, tema maravilhoso. Obrigado, mas qual é o seu nome? Mandou um WhatsApp aqui, mas não falou o nome. Manda o nome aí pra gente, tá bom? É interessante que Deus também ama falar com ela, né? Aí, ó, o Marcos está mandando aqui um recado para você. Manda seu nome aí pra gente poder falar aqui. E você que está assistindo aí pelo Facebook, a Leandra de Tietê. Ô, Leandra, é Lindra, na verdade, né? Estados Unidos do Tietê. Aqui, ó, na verdade eu sinto que tenho um dom, preciso praticar e estudar a respeito. Olha aí, Lindra, é a hora de você, então, pegar aqui o telefone do Marcos, depois a gente vai colocar na descrição aqui do nosso programa, e você vai falar com o seu pastor, você vai ler os livros, você vai poder desenvolver o seu... Posso fazer um comentário sobre o que ela disse? Pode falar. É a sensação que muitas pessoas que são salvas e que são cristãos de verdade têm, será que eu tenho um dom? É mais ou menos o que ela falou. Eu sinto que tenho um dom? Não, se você é cristão, você com certeza tem pelo menos um. O que nos falta é identificar qual é esse dom e colocá-lo em prática. Né? Eu costumo dizer que o dom é como um músculo. Né? Eu brinco, o pessoal não acredita nisso, mas quando estou dando curso de dons, eu faço assim aquele muque, como a gente falava quando era criança, né? E pergunto se as pessoas acreditam que eu tenho o mesmo número de músculos que o Schwarzenegger, por exemplo. Eles podem não acreditar, mas eu tenho. E a diferença entre os meus músculos e os dele é que ele exercitou os dele. E eu não exercitei os meus. Então, eu exercitei só os músculos da boca, né, para mastigar. Mas o que acontece é isso. As pessoas elas têm dons, mas elas não identificam e não exercitam. E isso, às vezes, as torna pessoas frustradas. Assim, eu ouso também falar que muitas igrejas, vou usar uma expressão aí um pouco difícil, mas muitas igrejas são castradoras de dons. Né? Muitas igrejas não conseguem conviver com pessoas com proeminência. Né? Então, eu sou um tipo de pessoa assim, se tem alguém capacitada para fazer determinada coisa, amém. E se a pessoa sabe mais do que eu também estou feliz, porque ela sabe mais do que eu. Então, porque eu descobri as duras penas, demorou para eu entender isso, é que eu não vou poder fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Fazer tudo. Então, mas está muito difícil, na verdade, encontrar pessoas com compromisso. Não é só na minha igreja, não. Toda igreja, muita dificuldade disso. Né? Vamos então, mais questões práticas. Tem mais gente aqui? Abreu, Lucinéia e Ari. Fiz o curso com o Marcos, são excelentes, me ajudou muito, Deus continue abençoando. A Linda está falando que é daqui de Tietê mesmo. Olha aí, Linda, você pode
Daqui a pouquinho você vai poder concorrer. Ah, vamos aqui, olha, tem aqui o livro do Marcos, que é o livro de Juízes, vai poder concorrer. E nós vamos dar esse aqui, Marcos? Sim, vamos dar? Sim. Ó, tem aqui Como Resolver Seu Maior Problema. É um livro para você evangelizar. E tem um outro aqui, Fazendo Discípulos. Esses dois aqui, agora tem mais aí 15 minutos de programa. Vamos fazer o seguinte, você vai dizer por que você merece esse livro, tá certo? Por que você merece um livro do Marcos, o Fazendo Discípulos ou Como Resolver? Então, duas pessoas que derem os motivos aí, por que você precisa desse livro, por que você tem que ganhar esses livros aqui. Então, aí o Marcos vai decidir quem é que vai ganhar e você vai poder receber também na sua casa, tá certo? Olha, Fazendo Discípulos, fala um pouquinho, 30 segundos desse. Fazendo Discípulos é um programa para discipulado, especialmente discipulado individual. O que é discipulado? Não é simplesmente ensino bíblico, mas é acompanhamento da vida. Então, esse material ele vai trabalhar sobre o que é a salvação, quais são as bênçãos que a gente recebe quando a gente é salvo, a questão da santificação, nossa vida prática, nossa vida com Deus, e também isso que a gente está falando aqui, a importância de você identificar seu dom e usá-lo. É um programa para você sentar com uma pessoa que está começando na caminhada e andar com ela até que ela chegue à maturidade. Então, diz aí por que você tem que ganhar esse livro. E esse outro aqui, Marcos, rapidamente, esse aí 15 segundos. É um programa evangelístico, é você dizer, nós vamos em 48 páginas bem diretas mostrar que o maior problema do ser humano é a sua falta de relacionamento com Deus e o que é que ele faz para resolver isso em Cristo. Então, por que você tem que receber? Ó, tem aqui, a Marcinha já mandou, tem que usar argumentos aí legais, hein, para você ganhar. Os 3 recebem em casa? Recebe em casa. Os 3 recebem em casa. Sabe o que a gente fez com esse Como Resolver Seu Maior Problema? Uma sugestão aí para as igrejas que estão assistindo. A gente comprou 400 livros desse e deu de presente para as pessoas que estavam visitando a igreja e para os vizinhos da igreja. E alguns membros da igreja levaram para presentear seus amigos, seus colegas de trabalho, parentes, que às vezes a pessoa sabe que você é cristão, mas não sabe o que isso significa. Esse livro é uma oportunidade. Teve resultados. Houve resultados, houve várias, pelo menos que a gente soube, algumas conversões e muita gente que ouviu o evangelho completo pelo menos uma vez na vida. Que bom, que bom. Muito bem, ó, você vai mandando a Linda tá gostando, né? Tá empenhada. Pela insistência, eu acho que ela vai ganhar um. Aí, ó. Tá falando que pela insistência, Linda, você vai ganhar alguma coisa aí. Vamos ver não, até insistência não, é persistência. Persistência, tá sendo resiliente aqui no nosso programa. Resiliente porque o apresentador é ruim, né? E o entrevistado é pior. O entrevistado é muito bom, então está sendo resiliente. Então, olha lá, eu necessito desse livro, como eu te falei, amo falar a respeito e quero me aprofundar de corpo e alma. Glória a Deus. Quero conhecer a Linda já falou um aleluia aqui, ó. Vamos lá, então. Glória a Deus, aleluia. A Célia também está mandando aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos aí participando aqui do nosso programa. Questões práticas. A gente está agora nessa fase final, questões práticas. Falamos da questão do engajamento. Na escola bíblica, que na sua igreja tirou o D, né? Pode ser qualquer dia. Você tem material para criança ou você está só jovens e adultos? Nós temos um material. Na verdade, pastor, é importante dizer uma coisa. A gente não nasceu com uma editora. O propósito não é esse primordialmente, mas é fornecer ferramentas de apoio para ensino de qualidade e também treinamentos. Nós temos hoje, e isso foi sendo desenvolvido pela necessidade, nós temos hoje uma filosofia bem clara que a gente está tentando resgatar nas igrejas. Essa pesquisa que a gente acabou de fazer na CEPAL, nós perguntamos para igrejas do Brasil todo, em todas as regiões do país, quantas delas tinham um programa sistemático de ensino, ou seja, que ensinavam a Bíblia livro por livro. Só 30% fazem dessa maneira, 70% estudam a Bíblia com temas, com tópicos. Vou falar sobre família, finanças e outras áreas assim. O que é que a gente está percebendo? Ao longo dos últimos anos, a gente deixou de ensinar a Bíblia livro por livro, o que acabou acontecendo é que as pessoas não têm mais uma boa compreensão da Bíblia. Não relacionam os livros dela, não sabem a relação que o Velho Testamento tem com o Novo. E quando vão discutir temas, não conseguem fazer isso numa perspectiva bíblica, vão fazer isso com a perspectiva que eles têm na sua experiência pessoal, naquilo que ouviram aqui ou ali.
Então, nós desenvolvemos esse material aqui pensando nisso. Esse é um currículo com 16 livros como esse aqui, né? 16 revistas como esse aqui, na ordem cronológica, quer dizer, a gente estuda a Bíblia na ordem cronológica de Gênesis a Apocalipse. A gente está usando isso na igreja. Durante mais ou menos 4 anos, a pessoa vai ter uma visão e um aprofundamento de todos os livros da Bíblia. Então, esse é um material que a gente tem, que a gente usa de adolescentes para cima, em termos de idade. E a gente está lançando também, e em breve vai estar disponível também no site, um projeto de ensino bíblico para juniores, que é uma área que tem pouca coisa disponível. Até foi a que então era a líder dos juniores da nossa igreja, a Kátia Cazon, ela desenvolveu um projeto que envolve muitos dos temas que nós trabalhamos nesse livro do Fazendo Discípulos. É um projeto que se chama Projeto Identidade. A importância de, naquela idade já, as pessoas entenderem, os meninos e as meninas entenderem a sua identidade em Cristo. Então nós temos hoje, para essa faixa etária, esse material de juniores e temos esse material da Bíblia toda, livro por livro. Então vamos fazer o seguinte, olha, você que está assistindo o programa, vamos lá entender. Quem colocar aí, ó, eu quero meu kit de livros, vai concorrer a esse livro do Marcos. E esses dois aqui é para quem falar aí. Tem mais desse aqui? Aí? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, então. Como você já ofereceu e a Lindra... não, aqui comigo eu não tenho, só tenho esse, mas eu posso disponibilizar. Então faz o seguinte, Lindra, você já ganhou esse aqui, ó, do Fazendo Discípulos. Então você já ganhou, porque o Marco já falou aqui, porque você já ganhou, tá certo? E quem colocar aí por que você quer ganhar, você vai ganhar então ou esse, e o Marcos faz chegar. O Marcos deu pra gente também esse outro kit aqui, olha, que é a Bíblia inteira. Só que vamos dar uma segurada, Marcos, para os próximos programas, né? Então você vai assistindo aqui o programa Café com Bíblia nas próximas semanas e você vai poder ganhar ou o kit do Novo Testamento ou o kit do Velho Testamento. Não sei se eu falei certo aqui, sim, mas Velho Testamento. Velho Testamento e Novo Testamento você vai poder ganhar nos próximos programas aqui. Então vamos lá, olha. A Célia também. Eu gostaria muito de fazer esse curso com o Marcos. Conheci o pai dele, o senhor Luiz Soares. Já aprendi muito com ele nos meus primeiros passos na jornada cristã. Quero conhecê-lo, Marcos. É a Célia Castro. Meu pai realmente foi um grande professor da Bíblia. E ele começou sendo um professor dentro de casa. Meu pai já está falecido há alguns anos, mas ele foi a minha grande referência. E muito do que eu faço hoje, eu ganhei o gosto pelo estudo bíblico, vendo meu pai ensinar e vendo meu pai viver em casa. Então vamos ver quem que apareceu por aqui, olha. Alô, Célia. A Célia falou, quero ganhar porque eu preciso crescer na vida espiritual. É um bom argumento. Bom argumento. Vamos ver se no final aqui temos mais 10 minutinhos de programa. Eu não sei de onde a Célia Castro é, mas se ela estiver aqui na região de Piracicaba, ela pode participar do curso do dia 24, lá na Catedral Metodista. Aí, Célia, onde é que você está, Célia? Vamos lá. A Lindra, obrigado, Deus abençoe. Muito bem. Vamos ver quem mais apareceu por aqui. A Marcinha, também o Abreu, também o Leandro, também a Karina. Então, muita gente aparecendo aqui no programa. Os views estão subindo muito aí para a gente nesse programa, está sendo muito interessante. Mais uma questão prática, já ia chamar de pastor. Não, você pode me chamar do que quiser, desde que você me chame para almoçar. Daqui a pouco vai começar também o programa do Somos Família. Qual o tema hoje, pastor Geraldo? Estresse. Opa, olha só, daqui a pouquinho vai começar o programa do pastor Geraldo e o tema é estresse. Você fica aí ligado, não desligue da Orion TV. Então, questões práticas, né? Poucos dias eu tive uma conversa com alguns jovens e uma pessoa foi muito categórica. Eu não gosto de ler. Né? Não gosto de ler. Que pena. E ainda jogou para a galera, como muita gente faz, né? Bastante gente faz isso, fala, brasileiro não lê. Né? Então, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, mas criou-se essa
mística aí, falando que o brasileiro não lê. Em relação a alguns países, né, que tem até aí uns estudos que falam que americano lê 20 livros por mês, não sei o quê. Não é verdade também que todo americano leia 20 livros por ano, né? 24 livros por ano. Ninguém... não é verdade. Tem gente que lê muito mais. Tem um filósofo aí, desses filósofos midiáticos, o Karnal, Leandro Karnal, e falou assim: Karnal, que negócio é esse aí que você lê tanto? Onde é que você encontra tempo para ler? Ele falou: eu acordo 4 horas da manhã, pego um livro, sento e leio. É o único jeito de ler livro, é esse. Apesar que hoje em dia você tem o audiobook, né, também, tem ajudado muita gente. Mas, diante dessa realidade da pouca leitura e também de ter essa resistência com a leitura, e você lançando tanto material escrito, você está na contramão da coisa? Como é que é? Eu entendo que leitura é hábito, né? Eu, por exemplo, eu aprendi a ler em casa, minha mãe me alfabetizou em casa aos 5 anos, e usou a Bíblia de cartilha. Eu copiava os versículos lá da Bíblia para aprender a ler. E meu pai tinha uma biblioteca muito vasta, e eu sempre tive esse incentivo para ler. Então, ler para mim sempre fez parte da minha vida. Talvez esse seja o desafio. A gente precisa tornar as pessoas amantes da leitura. Agora, o problema do brasileiro, e inclusive do cristão brasileiro, não é que ele não lê. Talvez o problema é o que ele lê. A gente precisa colocar na mão do povo coisa de qualidade para que ele não somente habitue-se à leitura, mas habitue-se à leitura de coisa boa, que edifique a vida. Isso começa na leitura da Bíblia. A gente está dando um curso agora, daqui a pouco vai ter um novo material disponibilizado, aí vai chamar Bíblia Simples. A gente está levando as pessoas a entender a importância de ler a Bíblia inteira, de ler a Bíblia na ordem cronológica, se possível, de ganhar esse hábito. Grande parte das pessoas com quem a gente faz discipulado individual, a primeira coisa que eles falam é isso: eu não gosto de ler. Então, eu respondo de volta em tom de brincadeira, mas é sério. Não, você pode ler sem gostar mesmo, porque depois você começa a gostar. A gente precisa incentivar as pessoas a isso. Não, sem contar que a gente faz um monte de coisa sem gostar. Sim. Na vida, né? Sim. E quem lê mais aumenta o seu vocabulário, amplia a visão de mundo, etc. Mas tem que começar. Então, você talvez não vai começar lendo um livro por semana. Deixa eu pegar só uma coisinha. Não vamos falar esse etc, não. Vamos tentar fazer uma coisa educativa agora. Por que ler é bom? Aumenta o vocabulário, aumenta a visão de mundo, aumenta o conhecimento bíblico. Dá argumentos. No caso dos cristãos, para você compartilhar a sua fé, você precisa de argumentos. Eu acabei de ler um livro, aliás, o livro já é antigo, mas eu li recentemente, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um livro extraordinário, todo universitário, todo pai deveria ler um livro como esse. Ele apresenta argumentos importantes para você embasar a sua fé. Isso é fundamental. Agora, como é que a gente começa a ganhar o hábito da leitura? Tem que começar a ler, não tem outro jeito. Como é que você aprende a orar? É orando. Agora, você aprende a ler lendo. O que eu sugiro? Eu tenho feito isso e tenho ajudado. É uma coisa prática. Você está sempre falando da coisa prática, eu gosto disso. Agora é coisa prática. Então, o que você pode fazer? Tanto para a leitura da Bíblia, quanto para a leitura de livros. Separe um tempo, todo dia. Isso é muito importante. Isso te ajuda na disciplina. Eu, por exemplo, eu tenho que levantar e já fazer a minha leitura bíblica. Eu separo ali mais ou menos 1 hora. Eu leio a Bíblia, estou lendo ela em sequência de novo. Eu leio pelo menos 10 capítulos da Bíblia naquele dia. Se dá para ler um pouquinho mais, mas em média 10, e depois, se eu estou lendo sempre um livro, pelo menos 1 ou 2 capítulos daquele livro. Se você tiver um horário definido para isso, defina também um local para isso. Eu tenho o meu cantinho do sofá lá, que é o meu cantinho da leitura. Eu sento ali naquele horário, e naquele horário eu me dedico a essa leitura. Faça, você vai começar. Talvez você não consiga ler 1 hora de uma vez. Se você não está acostumado, comece lendo 10 minutos. Mas faça isso acontecer. A gente levanta e escova os dentes. Ninguém precisa falar para a gente, vai lá escovar o dente. Isso já virou um hábito, né? Vai fazer parte da sua vida. Daqui a pouco, não sei se você vai levantar às 4 horas da manhã, como o rapaz que você citou ali, mas você vai conseguir inserir essa prática na sua rotina diária. Você fala, as minhas 2 filhas foram alfabetizadas em casa também. A Sara começou a ler com 5 anos,
E ela aprendeu a ler de uma maneira muito espetacular. Ela aprendeu a ler em 2 dias. Ela já conhecia as letras e tal. E aí um dia a minha esposa se dedicou nas palavras fáceis, casa, babá, tal. E no outro dia as complexas, lá, lhô, lê, lhá, lhá. E no 3º dia ela já estava lendo. Porque ela tinha uma gana para querer. E a mais nova, de 4 anos, a gente descobriu que ela sabia ler. Um dia a gente, por causa da mais nova, da mais velha, e também o Discovery Kids, que tem lá muitos programas educativos, né? Que eles pegam uma palavra e usam aquela palavra de várias maneiras. Então ela aprendeu a ler. Aí falou, não, acho que essa menina está lendo. E aí, aqui que é isso aqui? Tal coisa, aqui tal coisa. E aí ela descobriu a ler. E são leitoras vorazes. A mais nova é leitora mesmo. Sabe, de novo, voltando para a questão da minha infância lá, sabe por que eu quis ler muito? Primeiro que eu via meu pai com aquele monte de livro no escritório dele, eu ficava doido para saber o que tinha ali. E a outra coisa que me incentivou a leitura, e talvez aí uma dica para os pais que têm filhos pequenos, a gente tinha o culto doméstico, a gente lia a Bíblia em família e depois tinha um devocional que chamava Encontro com Deus. Já faz 40 anos isso, mas eu lembro disso ainda. E cada dia era um dos filhos que lia. E eu não podia ler porque eu não sabia. Então eu estava doido para ler, para poder participar do culto doméstico. Isso acabou me incentivando a aprender rapidamente. Mas é uma questão... Agora, uma coisa importante, pastor, se me permite esse comentário, que eu acho importante frisar, isso inclusive que justifica tudo que a gente tem feito nesse material da Bíblia toda. Muita gente perdeu o hábito de ler a Bíblia como um todo. E se você não faz isso, você deixa de ter uma visão melhor da palavra de Deus. Então, uma sugestão importante, não precisa ser de 1º de janeiro, tem gente que acha que tem que começar a ler a Bíblia só dia 1 de janeiro, né? Pode começar hoje, pode começar no dia que você estiver assistindo o vídeo aí, depois pelo YouTube. Se você não tem um plano de leitura diário, comece a fazer isso. Se você lê pelo menos 5 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia inteira em 1 ano. 5 capítulos por dia não vai tomar mais do que 15 minutos. E vai dar a você uma visão da Bíblia muito interessante. Muito bem. Muito bem, vamos lá, encerrando aqui, já falar pastor Marcos de novo. Porque o meu pastor é Marcos, né? Então, olha, a Marcinha, eu quero ganhar o livro, voltei faz 5 anos, ainda sou nova, muito a aprender, tenho muita vontade de saber mais. A Célia, sou da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Muito bem, então, acontece o seguinte, o meu Facebook parou aqui, eu não estou conseguindo mais acessar para ver os comentários. Vou tentar aqui entrar num outro browser, vamos ver se a gente consegue. Eu tenho uma teoria sobre isso. Tecnologia e cunhado, quando você realmente precisa, eles não funcionam. Você precisa mesmo? Não. Então aqui... Não os meus, eu deixar bem claro, inclusive, que o meu cunhado é o pastor da igreja, eu não posso falar mal dele, senão eu vou ser excluído lá. Mas parou de funcionar aqui, acho que alguma coisa aconteceu aqui com a internet. Aliás, eu nem sei se está transmitindo, acho que a transmissão não parou, mas o Facebook aqui não está me dando mais os comentários. Então vamos fazer o seguinte, para ninguém se sentir prejudicado. Eu vou passar para o Marcos os motivos, depois eu mando para ele pelo e-mail e ele vai entrar em contato e a gente coloca aqui quais foram os motivos vencedores, tá certo? E também o sorteio, logo mais você vai poder... o sorteio é desse aqui, do livro Juízes, que eu ganhei, e também esses 2 aqui os motivos que você colocou aí, por que você merece ganhar um livro do Marcos. Marcos, muito obrigado, faça aí 1 minuto final, olhando para a câmera ali, faça aí a sua propaganda e também incentivando as pessoas à leitura. As considerações finais. Considerações finais. Em primeiro lugar, muito obrigado, pastor Rony, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, que participou aqui. Todo mundo que participou aí do programa. Eu quero, mais uma vez, passar o site para você acessar lá, www.alvoequipando.com.br. Se você puder também curtir a página nossa no Facebook, é Alvo Equipando, você vai receber, tem lá o blog, que tem textos, vídeos e tal. Se você clicar e curtir agora, você não ganha nada, mas pelo menos você participa dos amigos que... Né, você vai ganhar aqui só no programa, mas entre lá e clique. E quero também lembrar aqueles que estão da região de Piracicaba, dia 24 de julho,
o nosso treinamento Liderança de Ministérios na Catedral Metodista de Piracicaba. Muito obrigado por terem participado, obrigado pela oportunidade aqui e que vocês tenham, de alguma maneira, sido edificados por essa conversa que nós tivemos. É isso aí, pessoal. Voltou aqui, agora voltou. No final voltou. Vamos lá, então. Alô, Célia, Lindra, a Célia... Ih, parou de novo. Bom, acho que não vai dar para falar aqui. Tem o Abreu, tem o Júlio, tem a Marcinha, tem muita gente aí, mas deu uma parada aqui no Facebook. Então, eu quero agradecer você que assistiu o nosso programa aí pelo Facebook, também pelo site, também na televisão. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu sou o pastor Rony Clayton, pastor da Primeira Igreja Batista de Serquilho, ali na Avenida Francisco Gaioto, número 266, no centro de Serquilho, tá certo? E aos domingos às 9 horas da manhã e também às 7 horas da noite, todos os domingos. Você é o nosso convidado especial. Hoje à noite teremos um jantar dedicado aos casais. Se você quer participar desse jantar, deixe seu comentário aí também no Facebook, que aí eu vou te dar as informações, se você quiser participar desse jantar com a gente ali na cidade de Serquilho. Deixa aí o seu comentário e eu vou mandar para você as orientações. É bem baratinho, você vai poder participar. É um momento só de comunhão e de alegria entre casais, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e continue ligado. O pastor Geraldo vai chegar daqui a pouco. Ele vai falar sobre o estresse. Você está estressado? Então, ouça aí o nosso amigo pastor Geraldo Farias. Deus abençoe, fique com Deus. Até semana que vem.